Fala aí, galerinha, estamos chegando com Hoje Esporte Clube desta sexta-feira, 27 de fevereiro. Fevereiro já tá indo embora, hein? O que também tá indo embora é a paciência do torcedor atleticano e do cruzeirense com esse início péssimo das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre as semifinais do Campeonato Mineiro e muito mais. Mas antes, eu tenho um recado especial para você, hein? Ainda dá tempo, gente. Você que está de olho em fazer a sua graduação, dar aquela guinada no seu currículo profissional, venha para as faculdades Promove Kennedy, esse QR Code que você está acompanhando aí na sua tela, ó, acesse-o e veja as melhores condições para você realizar o sonho da graduação. Tem cursos da área de gestão, área da saúde, área de tecnologia, comunicação e muito mais. Então vem para cá, para as faculdades Promove Kennedy. Ainda dá tempo, hein, gente? Muito bem, hoje aqui comigo o meu companheiro Leandro Alves. Muito bem, Leandro? Você tá bem demais, né? Bem demais. Vamos falar desse início tenebroso de Atlético e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Tá demais, viu? Triste. Nós vamos começar falando então do Cruzeiro, né, que empatou no meio de semana com o Corinthians desinteressado, né, de olho na situação seguinte, né, da temporada. Ô Leandro, o que faltou pro Cruzeiro sair vencedor nesse jogo, hein? Muito bem, Michael. O Cruzeiro está tendo um estilo de jogo, a gente está vendo os lances agora na tela, o belo gol do Matheus Pereira vai passar ali. E o Cruzeiro ele tem tido um comportamento que está se repetindo em todas as partidas. O Cruzeiro começa, faz um primeiro tempo mais interessado, o Cruzeiro joga um pouco mais para cima, os jogadores do ataque principalmente, o Tite tem jogado com 4 volantes, mas com o Christian mais próximo ali de ser um ponta, né? E o Matheus Pereira ele transitando ali no meio, e o Cruzeiro faz um bom primeiro tempo. A gente está vendo agora o golaço aí do Matheus Pereira. E o Cruzeiro no segundo tempo ele começa a ter uma preguiça, a fazer um jogo mais demorado, a ter alguns erros de atenção inclusive, e o Cruzeiro tem repetido esse comportamento tem muito tempo. A saída de bola do Cruzeiro tem sido tenebrosa quando chega no segundo tempo, o time parece que não está interessado na partida, começa a errar passes bobos, e aí que o adversário começa a se interessar. Pois é, a gente está vendo aí os lances, teve a expulsão do Willian também que comprometeu, né, a situação do Cruzeiro na partida. Ô Leandro, são 2 pontos apenas em 12 disputados no Campeonato Brasileiro, uma frustração muito grande da parte da torcida do Cruzeiro. E eu acredito que agora o Cruzeiro, o Tite entra numa situação muito delicada, né? Porque ele tem o Pouso Alegre, tem a final do Campeonato Mineiro e depois tem o Flamengo, né? Você acompanha os lances aí de Cruzeiro e Corinthians da nossa querida TNT Esportes. Ou seja, é vencer os 3 jogos para sobreviver. Se cair na semifinal, se perder o Mineiro ou se perder para o Flamengo, tá fora, né? Exatamente. E o Tite ele já tem se queimado há muito tempo com a torcida também. A gente teve a torcida gritando fora Tite no final da partida, o Matheus Pereira falou um pouco sobre isso, sobre como a culpa também recai sempre sobre o treinador e não sobre os jogadores, mas a verdade é que o Tite até agora não engrenou no Cruzeiro. O Tite ele tem se descolado muito do torcedor, ele tem aquela fala que é um tanto... É difícil de entender um pouco o Tite, porque ele parece um pouco teatral muitas vezes, tentando usar um português um pouco mais difícil. Isso também ajuda ele a se desconectar do torcedor cruzeirense e desconectar dos outros torcedores também, porque ele tem uma desconexão com o torcedor do Flamengo na última passagem. Então, ele está na Berlinda, ele está na corda bamba, a gente vê agora o gol do Corinthians, o Tite está na corda bamba, mas ele está mais para cair do que para subir. Agora, o que é que falta, Leandro, para esse time do Cruzeiro engrenar? Será que falta motivação? Falta treinar mais? É a parte física? Porque é inacreditável, é o mesmo time do ano passado, né? Ainda tem o acréscimo do Gerson, que é um jogador de seleção, e o time não vai, sabe? O time travado, time morno, time preguiçoso, desinteressado. Muito bem, Mike, eu acho que é uma junção de tudo que você disse. O time do Cruzeiro, fisicamente, ele está muito aquém do que ele esteve ano passado. A gente vê que os jogadores tentam correr, tentam partir para a velocidade. A gente vê uma diferença, principalmente no Fabrício Bruno, que não faz um bom início de temporada. E o Fabrício Bruno era difícil quais jogadores ele perdia, seja na velocidade, ou não lembro, né, dele perder na velocidade para algum atacante, mas até no corpo. A gente vê o Pereira sendo esse jogador que corre mais pelo campo, que volta para marcar, que é uma surpresa para mim, porque o Pereira não tem esse estilo, pelo menos não tinha no Cruzeiro. E a gente vê um time que fisicamente está muito aquém do que estava, e um time que, além de estar aquém,
está desmotivado e, na minha opinião, o Tite ainda não acertou também o esquema tático. O time do Cruzeiro usando 4 volantes, usando o Christian como um ponta ali, dificulta muito o jogo, porque o Christian é um volante que pisa na área. Ele não pode ser esse ponta que vai para cima, que vai pro drible. E o time, principalmente no futebol brasileiro, precisa desse jogador que desequilibra, né? Exatamente. Pois é, se você segue aí vendo, né, os melhores momentos desse jogo do Cruzeiro, esse empate, né, no finalzinho da partida aí, que deu um banho de água fria nas pretensões celestes. O certo é que o Cruzeiro agora está na zona de rebaixamento, uma situação muito difícil. Mas antes da gente falar da próxima rodada do campeonato, vamos falar também da semifinal do Campeonato Mineiro. Se no Brasileirão o Cruzeiro tá mal, no Mineiro tá mais ou menos, venceu o Pouso Alegre 2-1 fora de casa. A gente vamos acompanhar os melhores momentos aí na sua telinha. Ô Leandro, o Cruzeiro jogou para fazer mais. Sim. Mas esbarra naquela dificuldade de colocar a bola para dentro, né? Exatamente, Michael. A gente tem visto o Cruzeiro, a gente viu agora o golaço do Lucas Silva, que é um jogador que historicamente faz muitos gols de fora da área e que não tem tentado muito a finalização. E a gente tem um distanciamento também muito do Caio Jorge do restante do jogo, né? O Caio Jorge era um jogador que tinha essa última corrida, que tinha a boa finalização e que sempre ficava de frente pro gol. E aí tem tido esse distanciamento. O Pereira não tem conseguido achar ele muitas vezes, o Christian não tem conseguido achar ele. E o Cruzeiro, nessa partida também, o Cruzeiro repetiu aquele comportamento que a gente viu, né, Michael? Aquele comportamento de começa bem, faz gols, controla a partida, e aí depois vai com a preguiça, depois vai diminuindo o ritmo. Bruno Rodrigues, a gente viu o gol dele agora, ele entrou muito bem, mas o time como um todo, ele diminuiu o ritmo, e aí o Pouso Alegre fez o gol dele. Pois é, o Cruzeiro então conseguiu essa vitória magrinha, né? Mas traz a vantagem para Belo Horizonte. No próximo sábado, às 6h30 no Mineirão, pode até empatar o jogo para classificar a decisão do Campeonato Mineiro. Agora, vitória do Pouso Alegre por 1-0, vai para os pênaltis. Não tem aquela questão mais, né, da vantagem da primeira fase sobressaindo na semifinal. Você vê aí na sua telinha o Cruzeiro e Pouso Alegre, torcedor na bronca, mas mesmo assim, tomara que vá e consiga empurrar o Cruzeiro a essa decisão do campeonato, né, Leandro? Exatamente, o Cruzeiro, a torcida do Cruzeirense não tem ido muito aos estádios, principalmente como uma forma de crítica, né? A essa gestão, não a gestão necessariamente do Pedrinho, mas sim essa gestão de grupo do Tite. E o Tite, ele, na minha opinião pelo menos, o empate, apesar do Cruzeiro avançar para a final do Campeonato Mineiro, não é um bom resultado. Porque mostra um time fragilizado, um time que não consegue marcar gols contra o Pouso Alegre, que é uma equipe do interior. O Cruzeiro tem uma diferença absurda de investimento, tem uma diferença absurda técnica também de seus jogadores. E o empate com o Pouso Alegre demonstra um pouco de fraqueza do time, tanto defensivamente, tanto do ataque do Cruzeiro, que não consegue marcar gols, né? Tá certo. Vamos falar do outro lado da lagoa também, que não tá diferente, viu, gente? O início do Atlético no Campeonato Brasileiro também é horrível, com um agravante. O Galo não joga bem o Brasileiro há 2 temporadas e, ao que tudo indica, está caminhando para a 3ª seguida de frustração na principal competição do país. Leandro Alves, Atlético e Grêmio, deu a entender que o Atlético faria um jogo competitivo lá na Arena do Grêmio. Natanael é expulso ali por cerca de 15 minutos da primeira etapa, compromete todo o esquema tático do Lucas Gonçalves. O Atlético não consegue fazer absolutamente nada do jogo e perde mais 2 pontos em 12 na competição. Que situação deprimente do Galo no Brasileiro, hein, Leandro? Exatamente. O Natanael, que já não é muito querido pela torcida do Atlético, né? Já é muito criticado. A gente vê os lances ali na tela. O gol do Grêmio, né? De cabeçada, um problema ali na defesa do Atlético. O que é recorrente, né? É recorrente, exatamente. Você falou muito bem e o Ângelo falou muito bem na semana passada. Nenhum defensor ainda do Atlético se estabeleceu. Até o Alonso tem dado alguns problemas, o Alonso tem alguns jogos que não vem jogando bem, e o Atlético, ele ensaia uma boa partida, ele ensaia fazer um jogo que vai encher o torcedor. A gente vê o golaço do Marlon agora também, que vai encher os olhos do torcedor atleticano, e depois, logo com 15 minutos, ele estraga tudo, né? E você falou muito bem, Michael, o Atlético nos últimos 2 anos não faz um bom campeonato. O Atlético teve que sair do Z4, teve que fugir do Z4 nas 2 últimas temporadas. E a diretoria também parece que não entendeu a seriedade não só do investimento, mas também de manter um projeto esportivo.
O Atlético tinha investido no Cuca, a gente falou que atrás sobre esse ciclo do Atlético de investir nos mesmos treinadores, investiu no Cuca, o Cuca não termina nenhum projeto, saiu do Atlético, ele foi atrás do Sampaoli e depois o Sampaoli foi demitido do Atlético e agora a gente vê a contratação de um novo treinador que já está treinando o Atlético segundo o CSO do Atlético, o Paulo Brax, né? Ele já está treinando o clube hoje e a gente tem uma esperança de que o Atlético vá se resolver. Mas é difícil. O treinador, ele é um dos pontos para o clube performar bem. Tem todo o interior do clube, tem a diretoria, tem a questão física, tem a questão anímica dos jogadores, que a gente falou contra o Itabirito. Então o Atlético tem que tratar com mais seriedade o Campeonato Brasileiro. Pois é, você falou aí de todo um contexto, né, que envolve a boa performance de uma equipe nas competições, Leandro, e eu acho que é aí que o Atlético precisa trabalhar, porque, como você citou, já são vários técnicos, né, que passaram recentemente, inclusive com a volta do Cuca, considerado o maior técnico da história do Atlético, e a coisa não se resolve. A expectativa, né, Léo, é que o Bárbaro Domingues chegue. Inclusive a gente vai até colocar as imagens. Não, daqui a pouquinho. Vamos falar primeiro da semifinal do Campeonato Mineiro. O Atlético com a vitória nas mãos, né, cede o empate no último minuto da partida. Um banho de água fria nos quase 30 mil atleticanos que estiveram na Arena MRV. Que situação, né, Leandro? Porque agora vai jogar na Arena Independência, o América em casa muito bem. Agora é se sobressair, né, para tentar essa vaga na decisão. Exatamente. O América, ele tem alguns problemas ali na equipe, principalmente defensivamente. A gente vê aí os lances do Atlético no último jogo da semifinal. E você falou muito bem, ele cedeu esse empate no final, ele cedeu. Essa é a palavra. O Atlético tinha um jogo nas mãos e ele não precisava deixar esse jogo fluir, fluir pelo lado do Atlético, né? Mas ele não poderia deixar esse jogo sair das mãos dele. Ele tem uma equipe melhor, aquilo que a gente vinha falando do Cruzeiro contra o Pouso Alegre, né? O Atlético tem jogadores melhores, tem um investimento bem maior, mas é um time também que não entende a seriedade de jogar um clássico. É um time que tem muitos problemas defensivos, é um clube que tem alguns problemas também na diretoria, a gente sente muito a cobrança do torcedor atleticano quanto na diretoria, e tem vários problemas também com os jogadores. A gente lembra de todo aquele caso que os jogadores tiveram com os pagamentos, né? O Rony entrando na justiça, outros atletas. E essa questão, a gente falando sobre essa questão interna, isso atrapalha e muito a atenção dos jogadores dentro de campo. O único jogador que sobressai um pouco é o Hulk, mas ele mesmo falou sobre isso, ele já está acostumado. Tem muitos jogadores jovens que chegam no Atlético e que precisam se acostumar com isso, precisam se acostumar com essas novas coisas do futebol. E o torcedor do Atlético não tem mais paciência. Já chega na terceira temporada de um clube que está tendo problemas e que investe agora num técnico para tentar ter a esperança de disputar alguma coisa de relevante, né? Disputar lá em cima no Brasileiro, mas não tem como colocar tudo na mão do técnico. Não tem como colocar toda a esperança na mão do Bárbaro Domingues. Exatamente, não tem jeito, né, Léo? Mas eu acho que esse chacoalhão que o Atlético precisa passar por mudança de peças. A torcida do Atlético já não aguenta mais ver as mesmas jogadas, as mesmas características de jogo. Eu acho que está na hora de mudar, sabe? Talvez o Cissé, que entrou bem, né, na partida contra o Grêmio, seja uma boa peça para entrar no time titular. Não é possível que o Ivan Roman, jogador de seleção chilena, seja pior do que esses dois zagueiros titulares do Atlético. Ou seja, o Atlético, o Domingos, ele vai ter que ter coragem para trazer algo novo para esse time, para ver se sai desse marasmo, né? Algo que o Milito, seja por bem ou por mal, ele tinha, né? O Milito trouxe uma novidade para o Atlético, ele trouxe um novo estilo de jogo e a torcida atleticana por muito tempo gostou disso. Porque um clube permanecer com os mesmos padrões de jogo, é claro que as outras equipes vão estudar isso. Aquilo que a gente falava também ano passado sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro mantinha o mesmo padrão de jogo, mas conseguia se sobressair pela questão física. Então, mesmo que os clubes estudassem o estilo de jogo do Jardim, o Cruzeiro estava muito bem treinado fisicamente, então ganhava as divididas. Ele conseguia chegar antecipadamente, né, na bola antes do zagueiro adversário. O Atlético não. O Atlético não tem essa questão física muito bem trabalhada. Ele tem os mesmos padrões de jogo que passaram do Cuca para o Sampaoli, que tem aquele estilo de jogo que todo mundo conhece, que é uma saída de bola um pouco perigosa,
que quando tá um pouco atacado, precisa de fazer o resultado, faz mexidas malucas, tirando o zagueiro, colocando o centroavante, e aí amontoa todos os meias e centroavantes lá no ataque. E o time perde o que une, né? O clube perde essa argamassa ali no meio campo para poder fazer as jogadas. O Atlético ele precisa dessa organização primeiro, testar os jogadores e ver, olha, esse daqui rende, agora esse daqui não. Mas a torcida também tem um pouco de problema nisso, porque na última partida a torcida também cobrou um pouco do Júnior Santos não estar no banco. É uma situação até inexplicável, né? Sim. Porque ele esteve no banco contra o Itabirito, por exemplo, dava até indícios, né, de que voltaria aos planos do Atlético. E de repente, no jogo contra o América fora, no jogo contra o Grêmio fora, um jogador que ganha mais de R$1 milhão por mês. Exatamente. Que situação, né? Exatamente. A torcida do Atlético, ela tem ainda a esperança que ele consiga render alguma coisa. Jogou muito bem no Botafogo, é verdade, é um jogador de velocidade, é um diferencial ali no ataque do Atlético, que o Hulk agora chegando também, caminhando para o final de carreira, né, e chegando aos seus 40, 41 anos, é um jogador que perde muito dessa questão da velocidade que ele tinha quando jogava no Porto, na época ali da seleção brasileira. Então o Atlético precisa de peças que sejam válvula de escape. E o Dudu não é esse jogador, porque o Dudu também perdeu muito da velocidade dele. Então ele precisa de algum jogador, seja o Júnior Santos ou não seja, mas precisa desse jogador que pressione a equipe adversária pelo menos, para poder fazer um jogo que pelo menos agrida a defesa e consiga tirar um pontinho aqui, um pontinho ali, e aí o clube melhora animicamente, os jogadores ficam mais tranquilos e aí poder deslanchar para frente. Tá certo, então é isso, gente. O Atlético agora está de olho na próximo jogo, né, contra o América. A gente vai ver aí na telinha, Atlético e América domingo, né, às 6h30 da noite na Arena Independência. O Barba Domingues já está ajeitando a equipe, já chegou na Cidade do Galo, Aí, ó, você vê na telinha aí, ó. América e Atlético, domingo às 6 horas da noite na Arena Independência, mando de campo do América. Bom, o Barba Domingues já chegou, já está lá na Cidade do Galo, já está treinando, a gente vai ver algumas imagens aí da TV Galo, apresentação aí com o elenco, né? Isso ainda lá em Porto Alegre. Ô Leandro, durante a transmissão do jogo do Atlético, na outra emissora, a câmera focou várias vezes no Domingues, né? Ali na arquibancada. E eu fiquei pensando, gente, será que ele tá imaginando assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Porque, assim, vai ter muito trabalho, né? Muito trabalho, mas acho que é um treinador que está acostumado com esse trabalho. A gente viu a campanha que ele fez com o Colón, levando o clube a seu primeiro título do Campeonato Argentino. Ele também pegou outras equipes que tinham problemas financeiros, que tinham problemas de grupo e conseguiu levar a grandes campanhas. Acho que é uma aposta, sim, é um treinador jovem, mas é uma boa aposta para o Atlético, para um estilo um pouco diferente. Ele não é aquele estilo que o torcedor atleticano está tão acostumado, do time que vai para cima de qualquer maneira, no famoso Cuca Ball, né? Que coloca o zagueiro como centroavante e vai trazendo bola direta, lançamento de trás do campo. O Domingues ele tenta encaixar o jogo, faz um jogo um tanto mais pragmático, mas mais seguro. Talvez ele conserte, inclusive, esse problema defensivo do Atlético. Sim. E consertando o problema defensivo, ele consegue também depois trabalhar ali o ataque, que é o que a gente fala, né? O melhor ataque é a defesa. Isso. Então, primeiro, o time precisa ter uma boa base, precisa ter os jogadores que passam a segurança para o meio poder trabalhar, para o atacante poder driblar, porque ele sabe que, ó, se eu fizer essa finta aqui, tem quem me cubra lá atrás. E hoje o Atlético não tem muito dessa confiança, né, Maicon? Exatamente. Então é isso, gente. Ô, Leandro, já projetando semifinais do Campeonato Mineiro, para você, qual vai ser a final do estadual deste ano? Difícil, mas acho que vai ser o clássico de BH, Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético? Sim. Cara, eu sei que a torcida do Atlético vai ficar brava comigo, mas eu tô achando que vai dar Cruzeiro e América. Você acha? Acredito que o América vai passar. Esse jogo de domingo tá com cara de pênalti. Tá. Esse Atlético e América. Tá cara de pênalti. O Cruzeiro eu acho que passa, ganha, vence o jogo, né? Mesmo jogando muito mal. O Pouso Alegre é uma equipe muito limitada. Mas assim, agora a zebra maior seria um Pouso Alegre e América. Exatamente, né? Exatamente, porque tem jogo, hein? Tem jogo. Tem jogo. Mas eu tô apostando no América e Cruzeiro na semifinal, na final do Campeonato Mineiro, jogo único, né? Jogo único. Você gosta do jogo único? O que você acha? Eu acho que é uma cultura europeia que a gente trouxe ultimamente aqui para a América do Sul, principalmente para a Libertadores.
o que encarece muito quando chega na Libertadores, porque é campo neutro, tem toda aquela questão da logística. Mas acho que para o Campeonato Mineiro serve, porque Serve, né? vai ser aqui na capital, ou seja, em outro campo neutro, mas que sendo aqui em Minas Gerais, é tranquilo, as duas torcidas vão poder ir ao estádio, então eu acho que sendo um final de estadual é mais normal. Então tá bom, gente, é isso. Vamos acompanhar essa semana cheia, né? Depois da semifinal do Campeonato Mineiro. Não vai ter jogo do Campeonato Brasileiro na próxima semana. Então a gente volta na próxima sexta-feira para debater aí essa final, né? Esse jogo decisivo entre Atlético Cruzeiro, Atlético e Pouso Alegre, ou Pouso Alegre e América. Vamos ver, vamos acompanhar como é que fica essa situação. Hoje foi rápido e rasteiro, né, Leandro? Exatamente, como equipe do Cruzeiro. Exatamente, é isso mesmo. Na semana que vem, tomara que o Paulo já esteja de volta, né? O Ângelo também não pôde participar, tá dodói o Ângelo, melhoras para ele. E é isso, para você uma ótima semana, você acompanha este programa no YouTube do Jornal Hoje em Dia, no canal 12 da Claro TV para Belo Horizonte, no canal Universitário e também em versão em áudio nas rádios afiliadas da rede Hoje em Dia. Um grande abraço e ótima semana. Tchau, tchau.